Olá, meus alunos do CAIC, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Débora de Geografia. Vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o espaço geográfico brasileiro. Que país é o Brasil? Brasil, seu território e suas fronteiras. Localizando o Brasil e sua extensão territorial e as consequências geográficas da grande extensão territorial do Brasil. Que país é o Brasil? O Brasil é um país de proporções continentais, isto é, seu tamanho se compara ao de alguns continentes, como a Europa e a Oceania. Além do tamanho, o Brasil tem uma grande diversidade natural, com variados tipos de clima, de vegetação, além de ampla biodiversidade. Aliado ao tamanho espacial e às diversidades naturais, o país também conta com realidades sociais, culturais e econômicas bastante contrastantes, diferentes. Assim, somando todas essas características, podemos dizer que o Brasil é um país complexo, interessante e rico. Observe o mapa. Aqui nós temos o mapa mundo e um quadradinho aonde se localiza o Brasil, que é no continente americano, na América Latina ou América do Sul. Essa linha vermelha, circulando todo o nosso litoral, dá a ideia da dimensão litorânea que nós temos, que é de 7.408 quilômetros. Essa outra linha verde, que circula o lado oeste do nosso país, é a fronteira, na verdade, marca a fronteira do nosso país com os outros países da América do Sul. Então, o Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção do Equador e do Chile. Essa extensão territorial, essa extensão de fronteira com outros países, é de 15.719 quilômetros. Ao norte, o ponto mais extremo do Brasil é o Monte Caburaí, em Roraima. E ao sul, o ponto mais extremo é o Arroio do Chuí, no Rio Grande do Sul. Essa extensão norte e sul é de 4.394 quilômetros. A oeste, nós temos o ponto mais extremo na Serra do Contamana, no Acre, e no leste, o ponto mais extremo na Ponta dos Seixas, na Paraíba. Essa extensão oeste-leste é de 4.319 quilômetros. Países mais extensos do mundo. Observe o mapa mundo. O Brasil é o quinto maior país do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China, do Canadá e da Rússia. Brasil, seu território e suas fronteiras. Aqui nós temos o mapa político do Brasil, a divisão com todos os estados e suas capitais. Nós temos essa linha circulada aqui, ó, no litoral atlântico, né, que é o oceano que banha o nosso país. Essa linha demarca a nossa fronteira marítima. Toda essa fronteira, esse lado do Oceano Atlântico delimitado pertence ao território brasileiro. Quando a gente fala território, a expressão território comumente designa uma determinada porção do espaço delimitada por uma relação de posse, soberania ou poder. O território brasileiro seria a área delimitada a partir da soberania exercida pelo Estado brasileiro, tendo uma conotação puramente política. Né? Vocês devem lembrar desse mapa mental que nós vimos em sala de aula. Nele tem todos os conceitos da geografia, entre eles o território. Então, vocês podem dar uma relembrada voltando lá no caderno de vocês.
Localizando o Brasil. O Brasil está localizado no continente americano, na parte sul do continente americano ou na América Latina, né? A América Latina, regionalização em América Latina é uma regionalização pelo critério histórico e cultural, porque todos esses países, do México até o último paizinho aqui da América do Sul, a Argentina, todos eles são países que foram colonizados por outros de língua latina. Então vejam bem, o Brasil está localizado no continente americano, ele é atravessado ao norte pela linha do Equador, é atravessado ao sul pelo Trópico de Capricórnio, é banhado pelo Oceano Atlântico e faz fronteira com vários países da América do Sul. Consequências geográficas da grande extensão territorial do Brasil. A grande extensão territorial brasileira implica, por um lado, maior campo de ação para a agricultura, graças à diversidade das zonas climáticas. As possibilidades de recursos vegetais, animais, minerais são também mais variadas e mais amplas. Por outro lado, a enorme extensão territorial cria aos órgãos governamentais o problema das grandes distâncias a serem vencidas por ferrovias e rodovias de elevado custo. Assim, por exemplo, uma viagem de São Paulo a Porto Alegre tem uma distância que na Europa atravessaria Portugal, França, Bélgica, Holanda e Alemanha. Além das enormes distâncias que encarecem sobremaneira a produção, a grande extensão territorial pode vir a criar problemas de diferenciação social, política e econômica entre as diversas regiões do país. Aqui é só para a gente não esquecer os cuidados que devemos ter com esse vírus mortal. Então, deixei aí para vocês apenas um lembrete. Nunca esqueçam de lavar as mãos, usar o álcool em gel, né? Mas lavando com sabão já é o suficiente. Utilizar máscaras quando forem sair, né? Tomar todo o cuidado possível. E para a gente finalizar, aconteça o que acontecer, os dias ruins passam, assim como todos os outros. Um grande beijo da professora Débora de Geografia. Até a próxima!